Bom dia, companheiros internautas. Como combinado, eu vou começar aqui agora a série de vídeos teóricas, tá certo? Eu vou fazer aqui uma introdução sobre motores, é uma coisa bem básica. Eu pretendo fazer os vídeos pequenos, esses vídeos teóricos, para evitar de ficar maçante. Mas justamente como eu não sei o nível de cada um que está aí, talvez tenha engenheiro assistindo o vídeo, não sei, para ele vai parecer muito básico, mas para outros não. A ideia é tentar alinhar todo mundo na mesma linha de pensamento e vou começar aqui então. Bom, falando um pouquinho de motores, uma introdução, tá, bem básico de motores. O que é um motor? O motor é uma máquina capaz de transformar algum tipo de energia, um determinado tipo, em energia mecânica, energia motriz, movimento, tá certo? Falando apenas assim, utilizando apenas essa definição, muita coisa pode ser considerada motor, tá certo? Então vamos começar a filtrar um pouco essa história. Aqueles motores, motor de carro, de avião, eles são conhecidos como máquinas térmicas. Vou abreviar aqui, térmicas. Que são o quê? Máquinas térmicas são motores que transformam energia térmica calorífera, certo? Calor, temperatura, vão transformar isso em movimento, tá certo? E, bom, na maior parte das vezes eles vão pegar energia química armazenada em algum material, vão processar essa energia química e vão transformar em energia térmica e transformar em movimento, tá certo? Então aqui a gente vai ter duas primeiras divisões, que é nessa maneira de processar essa energia química. A principal maneira de processar a energia química dos motores é a combustão, tá certo? E aqui a gente já começa a separar um pouco as coisas, vai ficar um pouco mais conhecido. Nós temos aqui combustão interna e combustão externa. Alguns aqui talvez nunca ouviram dizer em combustão externa, mas todo mundo já viu uma máquina assim. Vou até fazer um desenho aqui. Olha só. A locomotiva a vapor, Maria-Fumaça, como o pessoal costuma chamar, ela é um veículo de combustão externa, tá certo? Não vou ficar aprofundando nisso daqui, vamos falar sobre combustão interna. Aí aqui nós vamos ter também vários tipos de motores a combustão interna, tá certo? Nós podemos colocar aqui os motores a jato. A jato. Nos motores a jato, nós podemos ter combustível sólido e combustível líquido, tá? Combustível sólido, geralmente foguete, esse tipo de coisa. Combustível líquido, a maior parte dos aviões, aquilo que o pessoal costuma chamar de turbina, motor a jato de combustível líquido é aquilo lá, tá? Turbina é um nome popular aí, mas não é o nome correto, é um motor a jato, tá? Bom, e aqui nós temos que é o que mais nos interessa, o motor convencional. O motor convencional, pessoal, ou motor a pistão, tá? É mais comum ser chamado de motor a pistão. As duas maneiras estão certas. Eu prefiro chamar de motor convencional porque pistão, por exemplo, a locomotiva a vapor também trabalha com pistão. Então fica meio genérico você usar pistão, mas pode usar qualquer um dos dois, os dois estão certos. Tá certo? Bom, aqui nos motores convencionais, que é o nosso ponto principal aqui na história, a gente tem diversas maneiras de catalogar um motor convencional, tá? Que eu vou falar algumas aqui para vocês. A gente pode catalogar eles por ciclo termodinâmico, tá? Ciclo termodinâmico. Que o que seria isso daqui? Motor gasolina, motor diesel, esse tipo de coisa,
teve um pessoal lá nos 1800 e bolinha, finzinho, quase começando em 1900, que começou a estudar e bolaram esses ciclos, tá certo? Aqui nós temos o diesel, é o nome do camarada que inventou isso daí, tá certo? O Otto, a gente tem outros também, temos vários para falar a verdade, tem o Enkel, eu não me lembro como é que escreve o Enkel, acho que é assim. Tem o Brighton, também não me lembro como é que escreve isso aqui, cara. Acho que é assim, enfim. Mais ou menos, não, acho que é com Y esse Brighton aqui. Tá. Bom, o diesel, todo mundo já sabe, tá? O Otto, ele é o motor gasolina, motor álcool, é o Otto. A gente vai focar nele, que é o motor do Opala e a maior parte dos gasolinas por aí. O Enkel é o motor rotativo, o pessoal que conhece os Mazda, esse é mais motor japonês, tá? Eles usavam motor rotativo antigamente, eu acho que até o RX-7 usava esse motor rotativo. O Brayton é um motor a jato, tá certo? Bom, então, essa é uma das maneiras da gente dividir os motores convencionais. A gente pode usar também por tempo, tá? Tempo, geralmente por tempo, a gente vai ter dois tipos, que é o dois tempos e o quatro tempos. Isso daqui mais pra frente eu vou explicar em outro vídeo, mas com o motor dois tempos você completa um ciclo termodinâmico a cada volta, uma volta, você completa o ciclo termodinâmico, tá certo? E no caso do quatro tempos são duas voltas para você completar um ciclo inteiro, tá certo? É, Bom, a gente pode também por configuração, vou colocar aqui config, que é uma outra maneira de dividir os motores também. A gente pode dividir eles por quantidade de cilindros ou por posicionamento deles. Geralmente eles costumam mostrar os dois juntos. Por exemplo, aqui a gente tem um motor em linha, que é um cilindro atrás do outro, que é, por exemplo, igual do Opala. Eles costumam chamar do inglês, por exemplo, que eles costumam colocar lá L6, é Line 6, que é um motor em linha. São seis cilindros em linha, tá certo? A gente tem o outro que é bastante famoso também, certo? Motor em V. V8, por exemplo, são 8 cilindros em V. V6, 6 cilindros em V, tá certo? Vou colocar aqui um exemplo, V8, certo? Aqui a gente pode ter também o cilindro oposto, que o pessoal aí que gosta de Porsche sabe bem, é conhecido como Boxer, tá certo? O Fusquinha é assim também, o motor aeronáutico costuma ser bastante assim também, tá certo? Aqui a gente pode ter também o radial, que esse é muito pouco utilizado em veículos, tá, pessoal? Muito pouco mesmo. Geralmente é só quando o pessoal quer fazer umas aberrações por aí, mais ou menos assim, tá certo? É o motor radial. Tem V invertido, mas isso daqui também eu nunca vi em carro nenhum, já vi em avião, mas que é um V invertido, é um V de cabeça para baixo. Tá certo? Acho que tá dando pra ver. Enfim, tem infinitas configurações. Tem um outro que eu vi uma vez também, eu não vi de verdade isso daqui, eu vi em foto, que eu não sei nem falar pra vocês como é que chama. Ele é como se fosse dois boxer, um em cima do outro. Enfim, o pessoal tem bastante criatividade por aí, inventam diversos tipos de motores, mas essa é uma das maneiras da gente catalogar eles. Tá certo? A gente pode outra maneira em questão de configuração também são os essa é outra maneira, é a questão de posicionamento de comando de válvulas, tá? O HV, Overhead Valve, seria mais ou menos igual ao motor do Opala, que você tem, putz, acho que o desenho vai ficar muito... Não dá pra fazer. Você tem o que? O comando de válvulas do carro está embaixo, tá certo? Então você vai ter uma vareta que vai acionar ele, esse é o HV, Overhead Valve. A gente tem o OHC, que é Overhead Camshaft, que é quando o comando de válvulas está em cima,
Ou seja, o comando de válvulas está aqui em cima e na verdade é uma polia que toca aqui. A gente vai ter uma conexão assim. E aqui a gente vai ter uma conexão assim. Esse aqui, a maior parte dos carros novos são assim. Ou então o DOHC, que é o Double Overhead Valve, que você tem duas válvulas, dois comandos de válvulas, que é o caso dos carros 24 válvulas, esse tipo de coisa. Isso daqui independe de qual tipo de motor que é, tá? O radial não sei, acho que o radial não vai ter essas coisas. Esses outros diferentes aqui também não sei, mas dizendo principalmente para os motores em linha, motor em V, pode ser qualquer um deles. Você vê esses motores novos em V, Camaro, esse tipo de coisa, são duas válvulas por cilindro aqui também. Ou no caso, por exemplo, do Opala uma só e o comando é embaixo, o Opala é um HV, os OHC são veículos mais novos, tá certo? E bom, essas daqui são algumas maneiras de você classificar um motor, tá certo? Vocês viram, o negócio é grande, o universo dos motores é muito grande. Tem muito motor bacana por aí, o motor de locomotiva é um motor muito interessante. Mas é isso daí, isso daqui é só uma explicação inicial, depois eu vou falar um pouco sobre o ciclo de Otto, como que funciona. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. E é isso aí, pessoal.